2019 foi um ano muito difícil, porque os retrocessos que vinham acontecendo, eles foram aprofundados de uma forma assustadora. Porque o governo Bolsonaro já ganhou a eleição dizendo que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente, que ia acabar com a indústria da multa e que iria, no seu governo, fazer uma série de ações que, com certeza, iriam impactar na agenda da governança ambiental brasileira. E foi o que aconteceu. Nós tivemos uma situação de completo desmonte da agenda ambiental brasileira e os resultados são aumento do desmatamento, a saída na prática do Acordo de Paris, a desconstrução do Serviço Florestal Brasileiro, que foi para o Ministério da Agricultura, o fim da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos no Ministério do Meio Ambiente, indo para o Ministério do Desenvolvimento Regional, aumento da violência no campo, aumento das queimadas, aumento do desmatamento, uma série de dificuldades muito grandes. Eu sou Marina Silva, fui convidada pela Carta Capital para falar sobre a política ambiental brasileira. Eu não consigo ver esse governo fazendo nada para reverter o quadro. E não faz porque politicamente não quer fazer. Porque as políticas, elas existem. Para combater desmatamento, nós temos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que foi feito e implementado a partir de 2004, durante a minha gestão, e que rendeu um bom resultado. Reduzimos por 10 anos o desmatamento em 83%, evitamos lançar na atmosfera mais de 4 bilhões de toneladas de CO2 e criamos 24 milhões de hectares de unidades de conservação. O plano, ele é uma tecnologia reconhecida no mundo inteiro, que deu certo, que a ciência, que a política e o bom senso diz que funciona e funcionou, dando bons resultados. O governo, se quiser combater desmatamento, vai ter que fortalecer o IBAMA, recuperar o orçamento do Ministério, fortalecer o ICMBio, fortalecer o Instituto de Pesquisas Espaciais, para que os dados sejam transparentes, sem nenhum tipo de desconstrução do posicionamento da ciência, e ter uma atitude de não incentivar a grilagem, como está fazendo agora com a MP da grilagem. As respostas, as propostas e os processos existem. É tomar a decisão de implementá-los, de recuperá-los, como eles haviam sido concebidos a partir de 2004. Nós temos que olhar para o processo negocial da COP em si, mas é fundamental que a gente olhe também para o contexto. Porque muitas vezes você pode até ter avanços do ponto de vista das negociações, no âmbito de uma das COPs, seja ela do clima, da biodiversidade, da desertificação, mas se o contexto da macropolítica ele não favorece a implementação daquilo que foi acordado, fica muito difícil a gente alcançar avanços. E às vezes você pode até ter um resultado que não foi tão satisfatório, como é esse caso, mas se você tem uma mudança na macropolítica que favorece que se assuma mais compromissos, mais metas, isso pode fazer a diferença. A próxima COP, se nós tivermos uma mudança na política americana, em que seja eleito um presidente da República dos democratas e que tenha uma agenda, como sinalizam ter, em relação às mudanças climáticas. E se mais do que eleger um presidente, tivermos uma maioria no Congresso americano de democratas identificados com essa agenda, isso muda completamente o cenário em relação à COP do Clima. E poderemos ter grandes avanços. O problema é que dessa vez, como os Estados Unidos está saindo do Acordo de Paris, a China foi pelo caminho daquilo que eu chamo a competição pelo caminho de baixo. Já que eles não estão fazendo, também chineses não irão aumentar seus compromissos e ainda atrapalhar o processo de negociação. Do outro lado, você tem a Rússia, que
que tem uma postura completamente, enfim, contrária a avanços e a ampliar suas metas. Você tem um enfraquecimento da posição da União Europeia, que sempre atuou em bloco, o Reino Unido, a Alemanha e a França, e dessa vez com a saída do Reino Unido da União Europeia, cria uma situação de dificuldade em que, pese o Reino Unido ter mantido a posição nessa COP, tem uma situação difícil do contexto, que é o populismo avançando no mundo inteiro, seja de esquerda ou de direita. E no caso da Europa não é diferente. E os governos que são favoráveis à agenda do clima, eles têm que se ater também a essas disputas no interior de cada país, que são exatamente contrárias, esses populistas de esquerda ou de direita, contrária à agenda de avanços na questão climática. Então você tem um contexto que pode ser favorável ou um contexto que pode emperrar também. Eu diria que o contexto vai contar muito para que a gente possa reverter os retrocessos que tivemos nessa COP. A situação na Amazônia é desoladora. Eu estava vendo os dados de pesquisa, um levantamento que foi feito pelo ISA, Instituto Socioambiental, em que eles dão conta de que o discurso e as sinalizações que estão sendo feitas pelo governo, elas estão aumentando o desmatamento, a violência e a grilagem de uma forma assustadora. Só para se ter uma ideia, o discurso do presidente Bolsonaro, quando ele foi em Cujubim, e falou sobre, enfim, de que as multas deveriam acabar, essas coisas todas, nós tivemos ali um aumento do desmatamento de 445%. A mesma coisa aconteceu em Roraima, quando o governo sinalizou de que não era mais para queimar os equipamentos das práticas criminosas, seja do garimpo, seja do desmatamento. Mas nesse caso do desmatamento, o desmatamento também aumentou de forma assustadora. E nós temos o tempo todo essa relação entre o discurso, as sinalizações e o aumento de queimadas, de violência e de desmatamento. Não vejo um cenário que seja promissor. A depender do governo, teremos mais desmatamento, mais violência e mais queimadas. O fundo é para promover ações que levem a diminuir o desmatamento. E o ministro quis usar os recursos para regularizar áreas que foram ocupadas criminosamente, ilegalmente. Olha que loucura! O fundo é para estimular a redução de desmatamento, queimada, violência, apresentar alternativas para a sustentabilidade, aumentar a governança, favorecer a pesquisa científica. E o ministro queria usar o dinheiro do fundo para premiar aqueles que desmataram ilegalmente, que roubaram terra pública e agora seriam beneficiados, como estão dizendo que serão com a MP da grilagem. Então, o fundo não pode ser usado para essa finalidade. Nenhum doador vai botar dinheiro em um fundo para aumentar desmatamento. O fundo, ele tem o uso soberano do Brasil para o objeto que foi criado. E hoje há duas discussões que vêm sendo feitas. Uma da sociedade civil para manter os recursos com as mesmas regras que vinham sendo aplicadas e a outra dos governadores, que estão tentando viabilizar o fundo para os governos estaduais. Eles têm um grande desafio. Primeiro é ter um plano de prevenção e controle do desmatamento semelhante ao que era o plano federal. O outro é de que não seja algo apenas dos governadores, que tenha também a parceria da sociedade civil, que tenha um sistema rigoroso de auditoria, de acompanhamento, que o processo decisório seja compartilhado com a sociedade civil, não apenas os governos, mas eles estão fazendo o seu movimento. Agora,
O fundamental é que o fundo volte a funcionar nas bases em que foi criado. É um absurdo que o governo vá para a COP dizendo que só vai fazer o dever de casa se os países ricos aportarem recursos e dispensar esses 3 bilhões a fundo perdido, que estava fazendo a diferença, sobretudo na ação de fortalecer a governança ambiental e controle dos desmatamento. Se você verificar, né, todo o processo das brigadas, do Corpo de Bombeiro no estado do Mato Grosso, era com recursos do Fundo Amazônia. Tem um grande apelo o bioma Amazônia, mas os outros biomas são igualmente importantes. No caso do Cerrado, ele é importantíssimo, a pressão sobre o Cerrado é muito grande e ela acontece exatamente porque algumas pessoas acham que o Cerrado não tem a mesma importância que a Amazônia. Ele é tão importante quanto, até porque a proteção do Cerrado significa a proteção da caixa d'água do Brasil. É ali que nós temos um processo de alimentação, né, de todo o potencial hídrico que o Brasil tem. Além do que, né, nós temos que pensar na biodiversidade, nas especificidades de cada ecossistema que comportam esses biomas. Agora, o governo tomou uma medida que é assustadora para a Amazônia, mas também para o Pantanal, que foi a liberação da cana-de-açúcar para esses biomas que estavam blindados da plantação dessas monoculturas. Isso vai ter um prejuízo muito grande. E os biomas, como o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, se os contraventores veem que a Amazônia, que tem tanto apelo nacional e internacional, está sendo completamente atacada na sua preservação por esse governo, quanto mais os demais biomas, que não têm a mesma repercussão, ainda que sejam igualmente importantes. Então, o sinal que o governo passa é muito mais forte em relação a esses biomas. E o estrago que está sendo feito é muito grande. É por isso que o mesmo que a comunidade científica está fazendo em relação à Amazônia, é fundamental que seja feito também para os demais biomas. O que o Instituto de Pesquisas Espaciais faz em relação ao desmatamento da Amazônia pode ser estendido para todos os biomas, para que se tenha um processo de monitoramento, tanto o monitoramento na forma que é feito pelo sistema PRODES, mas também pelo sistema DT, do desmatamento, da destruição em tempo real, para que se possa tomar as medidas cabíveis. A sociedade civil tem se mobilizado muito fortemente para evitar mais retrocessos. A comunidade científica criou o painel científico para a Amazônia, que é semelhante ao IPCC, um IPCC para os 9 países que compartilham a Amazônia. Em 2020, eles já vão apresentar um diagnóstico. Esse diagnóstico vai, além de mostrar os problemas, apresentar algumas alternativas. E aí tem um papel importante na relação da sociedade civil com as empresas, porque as empresas, elas podem fazer a diferença. Igual ao que acontece nos Estados Unidos. O Trump queria reeditar a indústria do carvão e foram as empresas que o desautorizaram, não é? Se o agronegócio brasileiro quiser, ele pode fazer a diferença. Ele tem mais de 40% de base no Congresso Nacional. O agronegócio brasileiro tem empresas que vinham fazendo o dever de casa, mas que agora já estão saindo, né, da moratória da soja, da coalizão do clima. Tudo isso se constitui retrocessos que a sociedade civil pode pressionar para que esses retrocessos não aconteçam. Essa escolha de Sofia entre agendas que são estratégicas e igualmente importantes é coisa de quem não é do ramo. Porque você não tem como dar uma boa resposta para a agenda urbana, que é necessário que se tenha um olhar para a agenda urbana. A maioria das pessoas vivem nas cidades, o problema do saneamento básico é gravíssimo em todo o país, o problema da poluição, da degradação dos recursos hídricos é algo impressionante. A poluição em função da emissão de gases poluentes, em função
dos veículos automotores, isso é algo que preocupa e afeta a saúde das pessoas. Tem uma agenda urbana que é necessária. Agora, isso não precisa ser feito em prejuízo da agenda verde ou da agenda de recursos hídricos. As três coisas têm que caminhar juntas e não é possível você ter um bom desempenho em relação ao espaço urbano se nós continuarmos queimando os biomas, aumentando a temperatura da terra e levando a eventos extremos, como, por exemplo, chuvas torrenciais que eram para cair em um mês e que de repente caem em um dia, em algumas horas. Isso não tem sistema de drenagem que dê conta. Mesmo que você faça todo o saneamento das grandes cidades ou mesmo das pequenas cidades, se continuarem os eventos extremos, você não dará conta. Se você quer ter uma agenda urbana que melhora a qualidade de vida das pessoas, você tem que ter um olhar também para as agendas que se retroalimentam. As coisas têm que andar integradamente. Não tem essa escolha de Sofia, como eu já falei. Eu vou fazer uma coisa em prejuízo da outra. Você tem que criar um processo de sinergia entre todas essas agendas, porque assim você otimiza recursos, você otimiza resultados e você otimiza, sobretudo, benefícios para o país, para as pessoas e para o planeta. O que está acontecendo é um verdadeiro crime. Essa visão desenvolvimentista que as pessoas têm de que o desenvolvimento a qualquer custo, a qualquer preço, aonde poucos ganham os lucros e muitos recebem os prejuízos, é o que leva a essa liberação indiscriminada de agrotóxico nesse quase um ano de governo Bolsonaro. As pessoas estão ameaçando a sua saúde, a vida de seus filhos, estamos contaminando o lençol freático, estamos fazendo um processo que terá consequências dramáticas, até porque boa parte desses agrotóxicos que estão sendo liberados, eles foram banidos em mercados como da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, e eles estão sendo liberados para o consumo dos brasileiros. Os requerimentos da União Europeia em relação a exigências com a saúde do seu povo, eles são bem elevados. E, com certeza, esses produtos que estão contaminados com esses agrotóxicos que foram banidos não entrarão nesses mercados, mas eles ficarão aqui para adoecer o meio ambiente e a população brasileira, principalmente os nossos filhos e netos. Veja que é uma contradição muito grande. Você vende o que é melhor para fora e deixa o que há de pior para o seu povo. Você tem que ter uma igualdade, o que há de melhor para fora e o que há de melhor para dentro do nosso país. Até porque não existe uma biologia diferente de um europeu ou de um americano em relação a um brasileiro ou um latino-americano. Os problemas neurológicos que podem causar certos agrotóxicos a uma pessoa dos Estados Unidos, da Europa ou do Japão são os mesmos problemas que afetam os trabalhadores e os consumidores brasileiros. Então é um desastre o que está acontecendo no Brasil, não há incentivo para práticas sustentáveis do ponto de vista da saúde e do meio ambiente, e é um governo que não olha principalmente para os graves problemas que já temos em relação aos trabalhadores que manejam esses venenos e a população que é afetada em sua saúde e o que está sendo legado como prejuízo para as próximas gerações na contaminação do solo, na contaminação do lençol freático. Tanto Mariana quanto Brumadinho foram crimes ambientais, porque o desastre é algo que acontece, enfim, não se tinha como prever aquela situação. Mas os alertas vinham sendo dados pelos especialistas, por consultores, pelo Ministério Público, pelos órgãos de fiscalização ambiental. Foi, na verdade, um crime ambiental. Um crime ambiental que, tanto no caso de Mariana
e de Brumadinho, acabou tendo uma atitude quase que de complacência do Estado brasileiro e do governo federal, tanto da época de Mariana quanto agora, em que os responsáveis diretos acabam se safando. Né? A Vale do Rio Doce e todas as empresas a ela consorciadas acabam por serem grandes demais, não é? Recebendo quase que um salvo-conduto para poderem pagar pelo crime que cometeram, que é um crime de lesa pátria e um crime de lesa humanidade. A única forma de lidar com isso é não deixando nenhuma expectativa de impunidade. O problema é que essas empresas elas recorrem ad infinito e elas vão protelando os processos e elas acabam percebendo que parece que o crime, não é algo que para eles vinha compensando. Eu espero que agora não compense mais e que a opinião pública nacional e internacional continuem tratando o que aconteceu em Brumadinho e Mariana como um crime de lesa pátria. E isso se traduz na ação dos governos estaduais e se traduz na ação dos governos em diferentes partidos, né, do governo federal, que precisa ter uma atitude de fazer com que os crimes sejam reparados do ponto de vista da punição para os responsáveis diretamente, da reparação ao dano ao meio ambiente, já que a perda da vida dos seres humanos e das outras formas de vida é algo que é irreversível. É por isso que tem que ser tratado como um crime mesmo de lesa pátria, um crime de lesa humanidade que não pode ter nenhum tipo de conivência dos governos. Porque é muito fácil, às vezes, para alguns fazer o discurso de que a única fonte de emprego é a única fonte de riqueza. O Estado de Minas Gerais tem que usar o dinheiro da mineração para diversificar a sua economia. O governo federal tem que ajudar e incentivar essa diversificação da economia. Até porque a mineração, como dizia meu amigo Zé Fernandes, é uma colheita, né? Uma única safra. E essa única safra, quando ela acabar, não terá outras alternativas, outros caminhos, outras maneiras de caminhar. É isso que precisa ser feito. Proteger as populações vulneráveis. Nós temos centenas de casos parecidos com Brumadinho e Mariana, que já foram identificados pelo Ministério Público Federal, pelos órgãos ambientais estaduais, pelo próprio IBAMA. E é isso que precisa ser tratado de forma preventiva para que não se tenha novas mortes. O governo não teve capacidade de agir para conter o derramamento de óleo, não teve capacidade até agora de dizer qual é a natureza do derramamento, quais são os culpados que devem ser rigorosamente punidos, não teve uma atuação de parceria em relação aos governos estaduais e aos governos municipais, só agiu depois que a sociedade civil constrangeu, não é? Fazendo ela aquilo que os governos não estavam fazendo. E para o ano que vem é continuar o monitoramento e exigindo celeridade em relação às investigações que sejam transparentes e por isso é muito importante o trabalho que vem sendo feito pelas universidades antes que o governo invente versões que talvez não estejam de acordo com a realidade, porque a toda hora é criada uma versão. Primeiro foi o Greenpeace, de forma vergonhosa e leviana, foi acusado pelo governo, depois o navio grego, mas não se tem um veredito final. E é importante essa investigação ser concluída. E a punição dos culpados. E principalmente um trabalho de correta deposição desses resíduos e de atendimento às populações que foram prejudicadas, os estados que foram prejudicados. E trabalhar com o Plano Nacional de Contingência, que deve ser acionado em qualquer situação como essa, porque esse derramamento de óleo expôs uma fragilidade muito grande do Brasil. Primeiro, a capacidade investigativa para crimes envolvendo, né, a nossa zona costeira. E a outra questão, um país que vai explorar petróleo em água profunda, como é o caso do pré-sal, que tem essa incapacidade instalada para lidar com situações como essa, isso mostra uma fragilidade
muito grande. E é isso que a população tem que ficar atenta e começar a exigir novos requerimentos, novos procedimentos, transparência e que o Brasil demonstre a sua capacidade de lidar com situações semelhantes a essas, que nesse caso não mostrou. Há muito tempo que se vem falando do pré-sal e essa eficiência se imaginava que se tinha. Agora ficou provado que, infelizmente, parece que não se tem.